Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo meu. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto graças ao Léo Siqueira, que é um deputado estadual eleito aqui na Lesp pelo Partido Novo. É o nosso único deputado aqui no estado de São Paulo do Partido Novo. Recentemente tá dando uma polêmica absurda porque ele propôs um projeto de lei que prevê mensalidades nas universidades públicas aqui do estado de São Paulo. Em todas, tá? No projeto de lei está escrito que é em todas. A partir do momento que for aprovado, vai ter que ter as mensalidades, tá? Então não é uma escolha de cada universidade. Então, USP, Unesp, Unicamp, de cara já sofreriam com isso. Eu imagino também a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que tem uma capilaridade e uma importância absurda, tá? Sofreria isso também. Agora, o que será que está no projeto de lei? O projeto de lei é bem pequeno, tem 2, 3 páginas, nós vamos ler junto aqui. Vamos fazer uma leitura conjunta, guiada aqui. E vamos comentar um pouquinho sobre isso, tá? O Léo, ele fez um vídeo no Instagram justificando, respondendo alguns ataques, né? Que o PT, o PSOL, a esquerda teria feito contra ele por conta desse projeto. Vamos ver a resposta dele. E esse cara desperta em mim sentimentos nem um pouco republicanos. E ele vai defender certas coisas que nem estão no projeto de lei. Sim, ele vai passar umas fake news aqui, umas desinformações, umas manipulações sobre a seu próprio projeto de lei, né? Vamos ver aqui. E aí a gente já segue para discutir, para ver o projeto de lei, para ver como é que tá. Vamos lá. O PSOL tá contra mim, o PT tá contra mim, a UNE e toda a esquerda estão contra mim. Tudo isso porque eu protocolei um projeto de lei que cobra mensalidade nas universidades públicas dos mais ricos. Pausa. Ele fala aqui que cobra dos mais ricos, isso já é mentira. No projeto de lei não tem nada, todo mundo vai pagar a mensalidade. Vamos lá ver, vocês vão entender. Não, aqui não, Léo. Chega. Manifestar nosso total repúdio ao PL, Projeto de Lei 672 de 2024. E aí vem todo o amor da esquerda. Chama o Datena pra ele, dá uma cadeirada nele, tem que apanhar um cara desses. Esse é o padrão da esquerda. Mas eu prefiro os dados. Então vamos lá. Os professores das Ele prefere dados, né? Vamos ver. universidades vivem dizendo que merecem ganhar mais. Os Opa. alunos vivem reclamando da infraestrutura precária, falta auxílios para alunos mais pobres. Eu concordo com tudo isso. A pergunta então é como aumentar os salários, melhorar a sala de aula e ajudar os alunos mais pobres? A resposta: com mais dinheiro. O problema é que as universidades não têm isso o suficiente. E quem diz isso não sou eu, são eles. O que eu Galera, qual que é o motivo da universidade não ter o dinheiro suficiente para aumentar salários, ter mais contratações, ter mais projetos de extensão, ter mais auxílios permanentes, auxílios estudantis, expansão do restaurante universitário? Qual será o motivo, né? Dinheiro tem, e tem pra caramba, sobretudo no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, né? Então, olha aqui, ó, MEC diz que bloqueio de 30% na verba vale para todas as universidades e institutos federais. Opa, então peraí, tem dinheiro, mas tá sendo bloqueado, tá, legal. Redução orçamentária pode comprometer funcionamento das universidades federais. Peguei como exemplo aqui, né? O orçamento das federais caiu 14% nos últimos 4 anos de Bolsonaro, aponta Unifesp. Universidades reclamam que teto de gasto impede o uso de recursos próprios. Pró-reitor da UFMG afirma que restrições orçamentárias prejudicam o desenvolvimento até de pesquisas sobre a vacina, tá? Ou seja, gente, dinheiro tem. O que não tem é o repasse para as universidades, tá? Essa falácia de que o Brasil não tem dinheiro, de que o estado de São Paulo não teria dinheiro, isso aí não confere na prática. Por que as universidades públicas estão sofrendo, né, com essa falta de verba? Falta de repasse, simplesmente isso. Se o Léo é tão a favor da universalização do ensino público de qualidade, é simplesmente ele parar de terraplanismo e defender um maior repasse para as universidades públicas. Só isso. O esquema já está pronto, já tem todas as informações, os direcionamentos. É só dar mais verba. Só isso. Nos últimos anos, cada vez mais vem acontecendo cortes de verba, tá? Mas vamos ver o que ele propõe, né? Ele não vai propor um repasse de verba. Isso aí não, né? Ele quer mais dinheirinho para ele. Já viu o saláriozinho dele? Deputados de São Paulo terão terceiro aumento salarial em 13 meses. Você, trabalhador aí, que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, acorda cedo, vai trabalhar. Você, estudante, que tá se matando para passar numa universidade, pra você ganhar 5 mil reais depois. Olha só, os deputados de São Paulo terão um terceiro aumento em 3 meses. Olha que legal, né? Salário já tá, ó, 33 mil reais, tá bom? Vamos lá.
proponho que os alunos mais ricos possam pagar pelo ensino deles. Hoje, 15% dos alunos da USP estão entre o 1% mais ricos do país. A família ganha mais de 20 mil reais. Alguém é contra que o filho de um banqueiro pague pelo seu estudo? E os mais pobres vão continuar sem pagar. Você viu que 1% mais rico é quando a família ganha mais de 20 mil reais, né? Só ele ganha 30 mil, mas vamos lá. Com essa medida, a universidade vai ter mais recursos para investir nos alunos, podendo dar, por exemplo, auxílio para os mais pobres, que eu defendo. E mais, o pagamento só acontece depois da formatura. Já funciona e existe em mais de 20 países desenvolvidos. Na Austrália, vamos ver se é assim Estados mesmo. Unidos, Nova Zelândia, Inglaterra. Ah, você é contra a educação, né? Eles dizem. Sim, sou tão contra que eu doei 1 milhão de emenda parlamentar para a USP reformar o teatro. Sou tão contra a educação que aprovei uma lei que oferece bolsas para alunos pobres no ensino médio. Amigo, não adianta aparecer aqui relinchando e xingando. Traga argumentos e uma proposta melhor. O que eu e você queremos é a mesma coisa. Uma universidade que atenda cada vez mais alunos e principalmente os mais pobres e de maneira melhor. A diferença é que eu me baseio em dados e experiências boas internacionais. E você apenas em uma ideologia ultrapassada que nunca funcionou. O Meteu aqui umas falácias pra descredibilizar quem tá criticando ele, mas vamos lá. Vamos chegar com dados agora. partido que diz defender os mais pobres, mais uma vez defende os ricos. Ah, se me chamar de playboy, respeita a minha história aqui antes, tá? E se for chorar, manda áudio. O pessoal Vou mandar vídeo. Mano, fraco demais. Muito, muito, muito fraquinho. Vamos comentar um pouquinho sobre isso então? Vamos lá. Aqui ainda sobre essa questão, né? 90% das universidades federais tiveram perda real no orçamento em 5 anos. A verba nacional encolheu 28%. Mas peraí, o PIB do Brasil aumentou. Nós voltamos no top 10 países com maior riqueza, maior PIB e tal. Agronegócio batendo recorde e tal. E a verba nacional encolheu quase 30% para educação. Ah, tá aí porque não tem grana, né? Não é porque não tem dinheiro, não tem um repasse da verba. Jornal da Unesp aqui. Reforma tributária vai impactar financiamento de universidades estaduais paulistas, que é o que o Léo quer colocar a mensalidade, né? Fim do ICMS, que é o antigo modo de repasse, né? Vai exigir uma nova discussão sobre percentuais de tributos destinados às universidades. A Assembleia Legislativa debaterá mudança na Constituição Estadual a fim de reduzir repasses para a educação no Estado, tá? Para assessor de planejamento estratégico da Unesp, será preciso intensa mobilização para assegurar pelo menos a manutenção dos valores recebidos hoje pela USP, Unesp e Unicamp. Ou seja, estamos numa situação, gente, que nós estamos tendo que defender a manutenção, não é melhoria. Estamos tendo que defender a continuidade da precariedade que está. E o Léo vem nesse discurso para piorar tudo com essa questão das mensalidades, tá? Vamos aqui, ó, projeto de lei dele. É o 672/2024, se você quiser pesquisar. E é complicadíssimo isso, tá em tramitação. Última, ó, dia 20/9. Ontem, tá? Já tá correndo os processos aqui, né? Vamos ver o que vai dar, né? O último andamento foi dia 20/9, pauta da terceira sessão. Bom, vamos ver o que é esse projeto de lei dele? Vamos ver de verdade o que é, se ele defende os mais pobres, se ele quer que os mais ricos apenas paguem, se ele vai falar de financiamento, de ajuda para os mais pobres, expansão da universidade pública, que é o que ele falou no videozinho bonitinho dele aqui, cheio de falácias, vamos ver? Bora então, vamos no texto. O que importa é o texto, não é o argumento do cara pálida não, porque se for aprovado, é o texto que vai entrar em rigor. Vamos lá. Fiz uma leitura prévia aqui, é bem pequenininho o documento. Pontos importantes eu coloquei de verde, possíveis dúvidas, né, que vocês possam ter de rosa, que eu vou esclarecer, e alguns pontos mais críticos em vermelho. Vamos lá. Então, chegamos ao maravilhoso projeto de lei dele, que ele não leu nem mesmo as referências que ele colocou. Vamos lá. Projeto de lei. Institui o programa SIGA, no âmbito do Estado de São Paulo. Vamos lá. Autoriza a criação do programa SIGA, Sistema de Investimento Gradual Acadêmico. Olha que nome bonito, né? Investimento. No Estado de São Paulo, com a finalidade de introduzir mensalidades para os estudantes das instituições de ensino superior públicas do Estado. Não sei se você está ligado, mas muitas vezes, principalmente ligado a essa coisa de redução do Estado, o Estado de São Paulo é referência e depois isso começa a ser exportado para o Brasil. Então, se USP, Unesp, Unicamp tiver mensalidade, é provável que depois a Estadual de Minas tenha, a Estadual do Mato Grosso tenha e por aí vai, tá? Então vamos tomar bastante cuidado com isso. E garantir que restrições financeiras não impeçam a conclusão do ensino superior. Tá. Como que ele vai propor isso, né? Através do apoio financeiro do governo estadual. Tá. Estabelece diretrizes para sua elaboração e tal. Vamos ver como é que é isso, então. A instituição de ensino superior responsável pelo curso determinará o valor da mensalidade e critério de reajuste. Beleza.
Então, não vai ter um projeto unificado no Estado, cada instituição vai se virar. O apoio financeiro do programa consiste na implementação de um programa de financiamento educacional estadual, em que os empréstimos contratados serão amortizados em prestações definidas de acordo com a renda futura do contratante, a partir da data de conclusão do curso e ingresso no mercado de trabalho. Então, o que ele está propondo? Ele está propondo que vai ter mensalidade, só que você não vai poder pagar essa mensalidade no ato caso você tenha dinheiro. Você vai ser obrigado, tá? Isso para mim é uma imposição, isso não devia ter. É obrigado a ter o empréstimo. Ah, professor, mas eu tenho dinheiro, eu tenho mais condições, eu quero já pagar a mensalidade. Já... Não. É o empréstimo que você vai ter depois de você formar. Você vai sair da faculdade, todos os alunos das universidades públicas do estado de São Paulo vai sair da faculdade com dívida, com empréstimo já, tá? Beleza. A implementação do programa será conduzida, pela secretaria, beleza. O programa será implementado em todas as instituições estaduais paulistas. Foi aprovado, irmão? Não tem o que fazer. USP, Unesp, Unicamp, Univesp, quem faz aí a virtual vai ter que passar por isso. Meio esquisito, mas vamos lá. Artigo 2. Artigo 2º. Para efeito dessa lei, considera empréstimos com amortizações contingentes à renda, modalidade de financiamento que dilui as amortizações ao longo da vida do motuário. O motuário é quem pegou, quem tá com essa dívida. É você, estudante e tal. Seu filho, seu primo e por aí vai. Em prestações definidas de acordo com a sua renda futura. Então é isso, você vai ter uma dívida e de acordo com a sua renda, você vai ir pagando ao longo da sua vida. Você vai ter uma dívida eterna com o Estado brasileiro, tá? Artigo 3º. Olha os critérios. Será adicionada uma sobretaxa de 25% ao montante inicial do empréstimo. Olha que lindo, velho. Além de você sair com a dívida, tá, das mensalidades da universidade pública, que você já está pagando com o imposto, toda a infraestrutura, laboratório, professores, contratos, concursos, tudo já foi pago com o seu imposto, tá? Você vai ter a dívida das suas mensalidades, mais uma sobretaxa que ele inventou de 25%. Olha que legal. Partido novo aí diferenciando, né? Durante o curso, o empréstimo será corrigido, então ainda vai ter as correções. Calma, o Estado não é bonzinho não, vamos lá, né? Olha a redução do Estado que o novo está propondo, né? Você ter dívida direta com o Estado, que legal. Durante o curso, o empréstimo será corrigido pelo IPCA, acumulado no período, tá? Então você vai se ferrando ao longo do prazo, essa mensalidade vai virando uma bola de neve. Após o curso, nos anos em que a renda do trabalho for superior à faixa de isenção, o empréstimo será corrigido pela taxa de longo prazo. O que é essa taxa de longo prazo, gente? É o IPCA, então esse índice de inflação, mais um valor ainda, tá? Mais um valor prefixado. Ou seja, se o seu curso for um pouquinho mais interessante, a sua renda for um pouquinho melhor, tá? Que isso não tá claro qual que vai ser essa faixa. Talvez você formou em psicologia, você formou em direito, você formou em arquitetura, você formou em engenharia, você formou em medicina. Você vai ter uma taxa maior do que o normal. Então você vai ter um empréstimo, você vai ter 25% ainda no montante, você vai ter durante o curso o IPCA te ferrando, e quando você finalizar ainda vai ter a taxa de longo prazo, que é o IPCA mais uma prefixada, tá? Porém, se a sua renda média do trabalho for inferior, né? Se for um curso que vai te proporcionar um salário um pouco menor, vai continuar sendo o IPCA que vai corrigir. Então a dívida vai crescendo também, só que em ritmo um pouquinho menor. O percentual de vinculação da renda do trabalho para o pagamento da dívida estudantil será diferente para cada faixa da tabela de imposto de renda, equivalente a metade das alíquotas para cada faixa. O que ele quer dizer com isso aqui? O negócio é o seguinte. O que você vai ter que pagar para o Estado por você ter feito uma universidade pública que você mesmo já pagou, né, por mês, é referente a metade da alíquota para cada faixa de imposto de renda. Então, vamos supor, se você paga 15% de imposto de renda, 7,5% do seu salário vai para o Estado de São Paulo. E se isso for exportado para outros estados, vai para o seu estado, né? Como pagamento aí da sua faculdade. Beleza? Então, todo mês, durante a sua vida inteira, vai ter essa parcelinha sendo comida do seu salário. Olha que legal, né? Conforme o modelo, as pessoas desempregadas ou fora da força de trabalho são isentas dos pagamentos dos juros e amortizações, não das mensalidades. Olha que safadinho o Léo Siqueira. Gente, por que eu coloquei de vermelho aqui? No projeto de lei inteiro, e ele já tá acabando, é um projeto super fraco, super mal escrito, no projeto de lei inteiro, não tem nada que fala que o mais pobre não vai pagar. Não tem nada que fala que só o rico vai pagar. Não. A única diferença que ele faz
É isso que tá em vermelho aqui, ó. As pessoas desempregadas ou fora da força de trabalho são isentas de pagar juros. Que bom, né? Que bom. Vai pagar mensalidade igual, vai ter a dívida igual, vai ter os 25% em cima do empréstimo igual, só que não vai pagar juros e amortizações enquanto estiver desempregado. A partir do momento que você conseguiu um emprego, é o que dá pra entender a partir da leitura, né? Você já volta a pagar tudo, tá? Os juros, a amortização e tal. Então, que fique bem claro que o Léo Siqueira não tá defendendo que os mais pobres não paguem mensalidade e que só os mais ricos, 1% da USP lá, dos 20 mil por mês... Não. Todo mundo vai pagar. Todo mundo vai pagar. Só que se você tiver desempregado, você não vai pagar os juros. Só isso. Beleza? Vamos diferenciar aí o videozinho bonitinho que ele postou e a realidade que se for aprovado vai virar essa bagunça aqui. A renda obtida por trabalhadores fora do CLT, tal, vai ser de acordo com pessoa física. Tá, isso aqui não importa. Artigo 4º. O Poder Executivo determinará as penalidades para o descumprimento das obrigações assumidas nos termos dessa lei, né? Claro, então se você não fizer isso, você vai se ferrar ainda. O Poder Executivo regulamentará essa lei com prazo não superior a 180 dias e essa lei entra em vigor na publicação. Esse aqui é padrãozinho, isso aqui é normal. É isso. Se for aprovado, vai ser, assim, calamidade absurda para as universidades, tá? Para os alunos, inclusive. Aí você me pergunta, pô, mas beleza, professor, o pobre vai pagar, o pobre vai ter a sobretaxa, até o cara que tem grana, ele vai sair já com dívida e vai ter um imposto maior sobre essa dívida com o Estado de uma universidade que o imposto seu já paga, já sustenta e tal. É só aprovar um pouquinho a mais de repasse, que tudo fica lindo. Por que esse cara tá falando isso? Vamos ver a justificativa dele. Vamos lá. 20 países desenvolvidos, olha que lindo, né? Mamando o país desenvolvido. Por acaso o Brasil é desenvolvido? O Brasil já resolveu seus problemas básicos de saneamento, de baixa condição de renda, de educação, de segurança alimentar? Não. Nós não somos desenvolvidos. E é por isso que a gente tem que estudar geografia. Para entender que não é a regra do país desenvolvido que a gente vai aplicar no Brasil que vai dar certo. Tá? Isso aqui não significa nada. Isso aqui é um demérito a justificativa dele. Porque ele está aplicando uma lógica de um país central desenvolvido, muitas vezes países imperialistas que colonizaram, que têm riqueza acumulada, com o Brasil. Isso aqui é um demérito, tá? Ele põe isso aqui porque grande parte dos eleitores dele é baba-ovo de gringo, e aí vai ficar uma coisa bonita. Olha, o Brasil tá indo para o campo desenvolvido. Não, não é. Tá? Quer desenvolver? Vamos pensar numa indústria nacional, vamos pensar num Estado que realmente ajuda a população e não que vai cobrar da população. 20 países desenvolvidos adotam a cobrança de mensalidade em universidade pública. Olha que interessante, né? No entanto, a forma de aplicação dessa cobrança é essencial para garantir maior eficiência. Mano, quando põe eficiência e educação na mesma frase, já tá em alguma coisa errada. Educação é para emancipação do ser humano, para melhorar a cultura do cidadão, para a vida valer a pena, para ter um salário melhor, não é para eficiência de nada. Os países com sistemas mais modernos utilizam o sistema que ele propôs aqui, que é esse lixo que a gente acabou de ler. Nesse sistema, os pagamentos são diluídos ao longo da vida do indivíduo. Que gostoso! Imagina que legal, você, 20 anos depois de formar, tá pagando dívida com o Estado ainda. Pela universidade que você já paga. Com prestações ajustadas de acordo com a sua renda futura. Esse modelo já foi implementado em países como Austrália, Inglaterra, Chile. Opa, peraí, Chile é subdesenvolvido. Por que o Chile tá aqui, gente? Porque sabe quando começou esse sistema de cobrar universidade no Chile? Na ditadura do Pinochet. E você acredita que isso já foi revogado? Grandes mudanças de cobrar mensalidade em universidade pública, cobrar matrícula no Chile, já está sendo revogado, você acredita nisso? Olha que louco, né? Austrália, Inglaterra, Coreia do Sul, Estados Unidos. Você sabia que a dívida que os estudantes têm nos Estados Unidos com as universidades é maior do que o PIB brasileiro? Se somar todas as dívidas que os estudantes têm com o Estado americano, com as universidades, é maior do que o PIB do Brasil. O Biden teve que, inclusive, perdoar um montão de dívida porque os estudantes lá estavam ferrados. Holanda, Japão e Nova Zelândia. O que esses países têm em comum com o Brasil, eu não faço ideia. Mas por algum motivo ele acha que isso aqui vai dar certo. Como destaca o cidadão tal, o ECR, que é o modo ridículo que ele propôs ali em cima, bem desenhado, subsidiaria apenas quem não tivesse renda suficiente ao longo da vida para pagar. Ou seja, se você não tivesse renda nenhuma ao longo da sua vida inteira, aí você teria um subsídio. Só que isso não é o projeto de lei dele. Isso aqui é só uma justificativazinha. Isso aqui não vai entrar em vigor, isso aqui é só um argumentozinho pífio dele.
e permitiria uma contribuição financeira aos egressos das universidades públicas. Não, isso aí você já pode fazer se você quiser. Você pode doar dinheiro para sua universidade se você quiser. Dados indicam que esse método... Que dados, né? Que dados? É o famoso, né? Da onde que veio esse dado, mano? Mostra o dado, irmão. Mostra que dado que é esse. Dados indicam que esse método traria grandes benefícios tanto para as universidades quanto para os estudantes. Olha que legal. 2 problemas são comuns às universidades públicas de São Paulo. A baixa inclusão dos mais pobres, isso é mentira, isso é uma falácia, isso que é fake news, e a alta dependência das receitas do Estado para o seu funcionamento. Óbvio, a universidade é pública. É óbvio que depende da receita do Estado. Se a população está pagando imposto, é para o imposto voltar para a população. Tá? Isso aqui é óbvio. Esse raciocínio que ele faz, que ele não sei de onde ele tirou, tá? Ele inventou, ele não mostra de onde é. Dados indicam, né? Dados indicam muita coisa, né? Dados indicam que ele é um canalha, né? Um estudo do IBGE revela que 56% dos estudantes de universidade pública brasileira pertencem às famílias entre os 20% mais ricos do país. Aqui tem 2 erros, tá? Primeiro, nenhum estudo do IBGE mostrou isso. A gente vai abrir o estudo que ele citou e vamos ver, tá? Ele colocou aqui, ó. É o estudo referência, né? 3 aqui, ó. Nota de rodapé 3. A gente vai abrir esse estudo, a gente vai ver agora nesse vídeo, tá? Segundo, famílias entre os 20% mais ricos do país. Você que tá vendo esse vídeo, você sabe o que significa estar nos 20% mais ricos do país? Você acha que é um salário de quanto? Pensa aí comigo. 20 mil reais? 30 mil reais? O Brasil é um país subdesenvolvido, irmão. 20% mais rico do país, eu tô com uma calculadora aqui de salários, né? Feita pelo Nexo Jornal, que aqui embaixo vai ter toda a metodologia, distribuição de rendimentos, salário do deputado federal, de juiz, professor, como que eles fizeram isso, né? Essa calculadora. Olha só, se você ganha R$ 3.500, que são 3 salários mínimos, tá? Você está nos 20% mais ricos do Brasil. Olha isso, tá? Então, esse dado que é uma meia-verdade, né? Que, nossa, só tem elite na universidade pública, porque 20% dos mais ricos estão na universidade pública. Cara, primeiro que isso não é verdade, que a gente vai olhar direitinho, tá? Segundo, é R$ 3.500, velho. Você acha isso muito dinheiro? R$ 3.500? O Léo Siqueira ganha 30 mil, velho. O cara ganha 10 vezes mais que isso, tá? Então o Brasil é um país que você ganha 3 mil conto, velho, você tá numa parcela pequena já, sabe? Isso não significa que você tem dinheiro, não significa que você vai ter condição de pagar uma faculdade particular pro seu filho, não significa dizer que você não tem o direito de ter uma universidade pública, que isso tá na Constituição Federal, pô. Educação gratuita de qualidade, tá? Aí ele vai lá. Em 2022, 90% das receitas da USP vieram do ICMS. O ICMS é o Imposto sobre Comércio, Mercadoria e Serviços, tá, gente? É o imposto básico do Estado de São Paulo. E desses, né, 70% foram destinados para folha de pagamento. Que bom, né? Que bom. Porque o modelo da universidade pública é isso. Você pega imposto e você sustenta a universidade. O principal gasto da universidade é professor, funcionário, toda a infraestrutura. A universidade é feita de pessoas. Então é claro que a maior parte vai ser feita para pagar pessoas. E que bom. Mostra que o imposto está voltando como um salário. E a galera vai gastar e vai girar a economia, gerando mais imposto, né? Isso evidencia a forte dependência das universidades paulistas em relação à arrecadação de impostos estaduais. Sim, claro que sim, porque esse é o modelo, né? O imposto volta para a universidade. Essa é a ideia. Aí olha que engraçado, as referências dele, vamos lá. Ele vai citar aqui um artigo em inglês, etc e tal, que vai falar o seguinte. Dos 24 países com informações, né? Apenas 4 não cobram mensalidade em universidade pública. Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia. Então assim, vamos entrar na lógica absurdamente lixo dele, né? Você quer ser igual a Finlândia, Suécia e Noruega ou você quer ser igual aos Estados Unidos? Aí você escolhe, né? Financiamentos afundam os estudantes dos Estados Unidos. Dívidas superam 5,9 trilhões de reais, tá? Carga financeira para cursar a universidade obriga os recém-formados a adiar por vários anos investimentos como a compra da casa própria. É isso que o cara tá defendendo aqui no Brasil, irmão. Pegar esse modelo que ele diz desenvolvido, tá? E colocar aqui no Brasil. A geração Y, a que nasceu entre meados de 90 e começo de 2000, está fundada em dívidas nos Estados Unidos. O dado do Federal Reserve sobre a situação financeira de famílias é preocupante.
4 de cada 10 pessoas que concluíram os estudos universitários têm que devolver algum tipo de empréstimo. É exatamente o que o cara tá propondo. Com 25% a mais de juros, com dívida progressiva durante a faculdade, pós-faculdade. O total acaba de superar 1,5 trilhão de dólares. Um montante que ultrapassa a riqueza de uma economia avançada como a da Espanha, tá? É exatamente isso que o cara tá defendendo no Brasil, velho. Você é a favor disso, velho? Você acabou de ler o texto. Tirando um videozinho bonitinho que ele fez e tal, lacrando. Você leu o texto. É isso que o cara tá defendendo, tá? Então assim, você vai mamar ovo de gringo, velho? Pelo menos faz um país decente, tá? Aqui ele vai citar aquele dado do IBGE que eu comentei com vocês, que é esse estudo aqui, ó. Síntese de indicadores sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira. Eu abri esse estudo e esse estudo contradiz ele. Ou seja, ele nem sequer leu o estudo. Ele pegou aqui e citou para aparecer uma fonte confiável, né? Vamos ver o que ele deve ter pensado. Vou meter uma fonte internacional, porque nós mamamos ovo de gringo, vou botar aqui um pensador aleatório e vou botar aqui uma fonte brasileira institucional, que é o IBGE. Vamos abrir o estudo do IBGE? Tá aqui. É só você copiar isso aqui, você tacar no Google, você vai ter acesso a esse documento gratuito, tá? É uma síntese de informações do IBGE sobre o Brasil e ele vai citar, obviamente, o trecho do ensino superior. Vamos ver o que o IBGE fala sobre o ensino superior no Brasil. Será que é isso? A universidade pública não está aceitando os pobres? Será que todo mundo da universidade pública é de elite? Será que está complicada a situação? Vamos ver como é que tá? Vamos ver. Isso aqui vai dar um panorama geral no Brasil. Vai ser bem interessante esse documento, que é fonte do projeto de lei dele, hein? Vamos ver. Eu tô usando a fonte do cara. Eu não tô pegando nenhuma fonte minha. Vamos usar o que o cara tá falando. Vamos lá. Historicamente, o acesso ao ensino superior esteve limitado pela enorme seletividade de seus estudantes, fruto, entre outros motivos, tanto dos custos financeiros demandados pela rede privada. Então, calma. Tá falando aqui que a mensalidade na rede privada é uma coisa que segrega os estudantes, legal, quanto da elevada concorrência dos exames de ingresso à rede pública. Show de bola. Esse documento do IBGE, gente, ele vai trabalhar tanto com universidade particular como pública, porque ele está analisando o ensino superior do Brasil como um todo. Nós vamos dar um enfoque maior aqui à rede pública, porque é o que está sendo discutido nesse vídeo e no PL criminoso que ele está lançando, tá? Beleza. Então, o problema da particular é ter mensalidade, que é o que o cara quer pôr na pública. E o problema da pública, segundo o IBGE, é a grande concorrência. A grande concorrência tem porque não tem investimento em abrir mais universidades públicas, porque o dinheiro delas está sendo cortado. Tá? Então, é só... Esse vídeo aqui, o BO que o cara está lutando contra, resolve você aumentando o repasse para a universidade pública. Por que ele não propõe isso, então? Mais fácil. É mais barato, é mais fácil, sabe? Vamos lá. Vamos para onde interessa aqui, ó. Estudantes do ensino superior por rede de ensino. Ele vai comentar das duas redes, vamos focar. Vamos ver aqui uma comparação breve, mas sempre dando mais atenção para o debate do vídeo, que é a pública, né? É importante entender também o perfil dos estudantes da rede pública e privada. Beleza. A partir do ensino médio. Dentro do ensino médio, há grandes diferenças de perfil. 6,1% dos estudantes da rede pública pertenciam aos 20% com maiores rendimentos da população, enquanto quase metade da rede privada faziam parte desse equilíbrio de rendimento. Beleza, ele está falando aqui que nas escolas de ensino básico tem uma grande diferença de renda, né? Quem está no ensino público brasileiro é bem mais pobre, quem está no ensino particular brasileiro de escolas é bem mais rico. Isso aí não é novidade pra gente, né? No caso do ensino superior, ambas as redes apresentavam um perfil de renda bastante desigual, prevalecendo alunos do quinto com maiores rendimentos, 31% na rede pública. Pera, ele falou aqui que era 56%, não é 56%. É 31%, tá? Inclusive no gráfico que ele colocou mostra isso, gente. Velho, olha o nível aqui de loucura do cara. Esse aqui é o quinto mais rico, ou seja, os 20% mais rico do Brasil, que não é a pessoa milionária, é o cara que ganha 3.500 por mês, 3 salários mínimos, tá? Na universidade pública, 31,7% que tá nessa situação. Não é 56%, tá? E na particular, 37,1%. Ou seja, na pública tem mais pobre. É isso que tá falando. Na rede particular de universidade tem mais gente rica. Porque é quem tem condição de pagar mensalidade. E ele quer botar isso, mensalidade, na pública. Vamos lá. Beleza. Além disso, conforme o gráfico 12,
o perfil dos estudantes da rede pública se mostrou mais democrático se comparado ao da rede privada, atendendo quase 2 vezes mais alunos que faziam parte dos 20% da população com os menores rendimentos, tá? Esse gráfico aqui, ele adaptou e fez essa feiura aqui no Excel, que você faz em 30 segundos, tá? Vamos ficar no do IBGE, mas é o mesmo dado, tá? Ele só pegou alguns dados e botou no outro gráfico. O IBGE está falando literalmente que o modelo de universidade pública, como está estabelecido, ele é muito mais democrático. Tem essa palavra, democrático, tá? Isso não é uma fonte comunista, é a fonte que ele colocou aqui no projeto de lei dele. Vamos lá. Vamos analisar aqui o ensino superior. Vamos ver. Tá vendo essas 5 cores? Primeiro quinto, segundo quinto, é o que tá azulzinho, amarelo, verde, roxo e tal. Quanto mais para baixo, é a população mais pobre. 20% mais pobre e por aí vai. Quanto mais para cima, mais rico. Cara, na rede pública do ensino superior, USP, Unesp, Unicamp, federais, estaduais, etc., se você for pegar os 60% mais pobre, que seria pegar 3 fatias aqui, ó. Cara, a galera tá no ensino público. O ensino público, do jeito que tá sendo feito, tá sim pegando a maior parte da população pobre. Tá sensacional. E da particular não dá, porque tem mensalidade, é caro, é foda. E o cara quer botar mensalidade na pública, né? Beleza. Olha a contradição do próprio dado que ele citou para embasar o PL dele. Essa investigação evidenciou que tinha havido uma democratização no perfil dos estudantes de graduação que frequentavam as 2 redes de ensino, de 2005 a 2015, né? A participação do quinto com maiores rendimentos tinha passado de 51% para 37% na rede pública e de 65% para 38% na privada. Legal. Então, deu uma democratizada nas 2 e mais ainda na pública, que ficou em 35%. Tá? Vamos ver aqui sobre a expansão do ensino superior? Várias medidas foram adotadas a partir dos anos 2000. Essas medidas contemplaram desde o aumento das reservas de vagas das instituições públicas direcionadas aos alunos de diferentes perfis. O que é isso? Deficiência, escola pública, baixa renda, tá? Grupos de cor-ou-raça, etc. Ou seja, os dados, ele não falou de dado no videozinho ridículo lá no Instagram, os dados do IBGE que ele citou tá mostrando que são as políticas afirmativas, são as políticas públicas de ingresso às universidades que estão fazendo, tá comprovado isso, que tá havendo mais democratização do acesso ao ensino, tá? Por que ele, o maravilhoso, né, deputado do Novo, não propõe então uma ampliação do sistema de cotas? Por que ele não propõe uma ampliação do financiamento das universidades? Por que ele não propõe uma ampliação nesses debates? Não, ele quer pôr mensalidade. Ele acha que a mensalidade vai solucionar. O sistema de cotas é uma experiência recente, de 2012, né? Que estabeleceu 50% das vagas para estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas, tá? Seguindo a proporção de pretos, pardo indígena e pessoas com deficiência na população. Legal. Complementarmente, 50% dessas vagas devem ser reservadas aos estudantes cujas famílias tenham renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. Ou seja, gente, a maior política que tem que ser idolatrada, se ele defende, né, que os mais pobres tenham acesso à universidade, que seja democratizado, a maior política que tem que ser endeusada, tem que ser falada, tem que botar num quadro na sua parede, é a política de cotas. Isso foi comprovado, tá? Tá sendo comprovado aqui pelo IBGE. Embora a implementação das políticas supracitadas sejam recente, é possível observar seu impacto nas 2 redes, cara. Nas 2 redes. Houve uma expansão de 800 mil para 1,20 milhões de matrículas nas públicas, tá? Então, embora sejam políticas recentes, já está com muita coisa para se orgulhar. Além das políticas destacadas, especificamente voltadas para democratização do acesso ao ensino superior, outros programas e ações do governo, como a rede pública, contribuíram para a expansão dessa rede, como o programa de apoio à planejamentação, tá? São os programas que vão expandir o acesso às universidades públicas, como, por exemplo, né, o SISU, tá? E, né, o de reestruturação e expansão de universidades federais. Por que ele não propõe isso? Mais financiamento para expandir as universidades, ter mais campus, ter mais vagas e, portanto, ter mais gente na universidade pública. Não é mais fácil? Não é mais democrático? Ele não é a favor de dados? Então toma dado. O percentual de alunos que frequentavam o bacharelado presencial
por meio da reserva de vagas, quadruplicou, tá? Passando de 5%, que era um absurdo, para 22% das matrículas. Ainda tá pouco e vamos que vai melhorar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa destacada. Em suma, do total de 5 milhões de matrículas de 2016, 13 foram contempladas por alguma medida democratizante que priorizasse grupos desfavorecidos. É cota, é grana, auxílio. Dinheiro tem, velho. Dinheiro tem. Isso, tá? Que é o dado que tá mostrando que melhorou. Não é você cobrar mensalidade de todo mundo. Até do cara que tá desempregado. Até do cara de baixa renda, desempregado, vai ter mensalidade. Só não vai ter os juros. Mas mensalidade, segundo o PL dele, vai ter, velho. Tá? Logo, o aumento de 5 pontos percentuais nas matrículas decorreu de sua maior parte da expansão das matrículas por reservas de vaga, cotas, na rede pública do ensino superior. 75%, portanto, dessa melhora foi por conta da política de cotas. Beleza? Ficou claro ou não? Bom, aqui já vai finalizar, vai mudar referências e é isso. Então assim, gente, isso não é dado comunista, não é dado fraudado, não é fake news, não é nada do tipo. Isso aqui é a própria fonte que ele mesmo citou no PL dele, que ele mesmo não deve ter lido, que é a síntese de indicadores sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Tá? Então assim, fraquíssimo esse projeto de lei. Muito fraco. A única fonte brasileira, não, tipo, literalmente é o antídoto à proposta dele. Tá? O que ele fala no vídeo não é realidade. Todo mundo vai ter que pagar essa ridícula mensalidade da faculdade que você já paga. Legal. Vamos continuar aqui então. Trouxe mais algumas coisinhas ainda. Essa matéria é os falsos mitos que ancoram a cobrança das mensalidades por universidade pública, segundo o pesquisador. Vamos dar uma lida aqui nessa reportagem da Carta Capital, que foi publicado há 15 horas atrás, novíssima, saindo do forno, pela Ana Luísa Basílio, tá? Deputado estadual do Novo em São Paulo, olha que partido incrível, né? Propõe PL que cria uma espécie de FIES para o ensino público, oposição vê afronta à Constituição. Aqui ela vai falar o basicão, que eu já falei nesse vídeo inteiro, eu quero ir numa parte que vai dar uma contextualizada diferente aqui, vamos ler só um pouquinho, tá? O parlamentar argumenta, que é o Léo Siqueira, né? Nunca esqueço o nome desse cara, que as universidades seriam ineficientes e que os recursos das mensalidades permitiriam a elas serem mais sustentáveis. Primeiro, não está sendo sustentável porque tem corte de verba, já mostrei no começo do vídeo. Segundo, apesar de menos da metade dos alunos do ensino superior no Brasil serem de universidade pública, porque falta criar novos campos, o governo tem que gastar para criar novo campo e não está fazendo isso, 95 a 99% da pesquisa brasileira é de universidade pública. Então, assim, se a pública é ineficiente, a particular é o quê, velho? Sabe? E eu só vou mostrar, ó. 99 pesquisa de universidade no Brasil é pública. Ó, não precisa nem ir longe, não precisa nem fazer uma pesquisa muito difícil, isso é meio senso comum. Depois vou deixar carregando e já abre aqui. Esse mote, contudo, não é novidade na política. Foi utilizada pelo governo do Michel Temer, fora Temer, ao encomendar em 2017 um relatório ao Banco Mundial que fazia a recomendação. Se você pesquisar, tem uma recomendação do Banco Mundial para que as universidades tenham mensalidades, tá? O governo do Bolsonaro também tentou aprovar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, para instituir as mensalidades, sob aplausos do próprio Abraham Weintraub, que ele é um detrator de universidade pública, né? Para o Nelson Cardoso do Amaral, do Fineduca, a direita insiste em uma pauta inconstitucional. Isso vai frontalmente contra o previsto na Constituição Federal, ao citar o artigo 206, que estabelece a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais financiados com recursos públicos, em qualquer nível escolar, e veta a cobrança pelo estudo. Ou seja, gente, além do cara não ter lido o próprio estudo do IBGE que ele mesmo citou, ele não leu a Constituição. Ele é deputado estadual. E a sua grana do seu imposto vai para sustentar o salário desse cara de R$33 mil que tá tendo o terceiro aumento esse ano. Bonito, hein? Legal demais. Aí você me fala, professor, mas espera aí. Na lei tá aqui, se uma instituição pública
for ter mensalidade, isso não pode, já que é sustentado por recursos públicos. Exato. Qual seria uma saída, então, para o cara? Privatização. Isso de ter mensalidade é um começo da privatização. Você tem que sair dessa fábula de achar que privatização é quando a empresa é vendida, pá, tá. Não, tem várias formas de privatização dos serviços, tá? E vai abocanhando aos poucos. Se tiver, portanto, a mensalidade, o que vai ter que ser feito para enquadrar na lei? Tirar o recurso público. Então você põe a mensalidade, você tira os repasses e cada vez mais vai virar uma universidade particular a parada, sabe? E toda a infraestrutura, tudo que foi feito, foi com o dinheiro público, o seu dinheiro. Olha só. Sim, de acordo com uma estimativa da consultoria Clarivate Analytics, 99% da pesquisa científica brasileira é produzida por universidade pública. Tem vários dados do InvestSP, tem do Adurne, a PUB. Cara, isso aqui é um dado bem senso comum, bem normalzinho, do INEP. Aqui, ó, site da Unicamp. 99% das pesquisas são públicas. Então, assim, eu não sei em que Brasil o Léo Siqueira vive, tá? De afirmar que as universidades públicas seriam ineficientes, tá? A Constituição será a arma da oposição para tentar barrar o PL. A deputada estadual Ediane Maria já protocolou uma emenda que destaca a inconstitucionalidade do projeto. Cobrar mensalidade poderia excluir estudantes de baixa renda e restringir o acesso àqueles que não têm condições de pagar, contradizendo o princípio de igualdade de oportunidade. Sim, cobrar mensalidade poderia aprofundar a desigualdade social ao limitar o acesso à educação superior apenas àqueles que podem pagar. Isso poderia criar um sistema onde apenas os mais privilegiados têm acesso ao ensino superior, perpetuando ciclos de desigualdade. Sim, porque o PL dele quer botar mensalidade para todos os estudantes. O que, pelos dados, mostra que não é a solução para a democratização. A solução é a expansão dos repasses, políticas de afirmação, criação de novos campos, abrir mais concursos e por aí vai. A universidade pública não é um gasto, ela é um investimento. Todos os países que investiram em universidades, você vai ter um aumento na renda média dos trabalhadores, você vai ter uma economia mais diversificada, mais industrial, mais tecnológica, desenvolvimento de patentes e por aí vai. E você sabe, não preciso repetir, 99% dessas pesquisas no Brasil é feita pelas universidades públicas, tá? Bom, o vídeo de hoje era isso. Então assim, esse PL, galera, deixa eu abrir aqui, ó. Esse PL aqui, criminoso do Léo Siqueira, que ele mesmo, nos vídeos que ele divulga do PL, que a direita tá divulgando do PL, não tá falando que realmente viraria lei, estão omitindo da população, criando coisas novas. No videozinho aqui dele, ele fala que teria auxílios pros estudantes de baixa renda, isso não está no PL, tá? Se for aprovado, o que vai valer não é o Reels mentiroso dele, o que vai valer é o texto, e o texto você já leu aqui comigo, ele é um texto bem curto, mal escrito e muito, muito mal fundamentado, tá? Qualquer estudante de ensino médio fundamentaria melhor esse texto. Ou pelo menos teria lido a fonte que ele mesmo citou, que foi esse estudo que desmente a própria análise dele. Então, gente, a direita brasileira, sobretudo isso de novo, né? Ai, partido novo, que de novo não tem nada, é a velha política. São pessoas novas, de idade, que fazem a velha política, né? De racionalidade não tem nada. Eles pagam de racionais, de não, eu sou neutro, eu sou isentão, eu sou o cara racional, em cima do muro, tal, eu sou aliado aos dados. Não lê nem a própria Constituição, nem o estudo que ele mesmo citou para fundamentar a própria lei. Fechou? Isso tem que ser uma coisa que nós devemos combater sempre. Sempre. Beleza, gente? Valeu. Considere apoiar o canal aqui no Apoia-se. São graças aos apoiadores que vídeos como esse eu consigo ter tempo de produzir. Beleza? É nóis. Valeu.